Veja o que diz Daniel capítulo 8, verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa profecia não pode referir-se à purificação do santuário terrestre de Israel, porque essa purificação acontecia uma vez por ano. E o templo, quando Daniel recebeu a visão, já estava destruído. Aqui está referindo-se ao santuário celestial. Perceba que essa profecia foi dada a Daniel com a seguinte advertência: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Daniel capítulo 8 e o verso 26. O que acontece no santuário celestial é exatamente a mesma coisa que acontecia no santuário da terra. Depois de receber os pecados durante um ano, o santuário era purificado. Da mesma maneira, depois de receber os pecados de todos os seres humanos, o santuário do céu precisa ser purificado. Depois de ter a visão, Daniel orava e pedia ao Senhor que revelasse o significado da profecia. Daniel capítulo 9, verso 25 é a chave. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. A ordem para restaurar Jerusalém é o ponto de partida para as 7 semanas e depois 62. As 69 semanas fazem parte de um conjunto com 70 semanas, como afirma Daniel capítulo 9, o verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para fazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. As 69 semanas começam com o batismo de Jesus e, somando mais 7 anos, chegaremos ao ano 34 depois de Cristo. Data em que terminaria o tempo especialmente separado para os judeus, isto é, o período de 70 semanas. O texto de Daniel 9:27 nos fala sobre a última semana, dizendo: ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Na metade da semana, Jesus Cristo morreria e não seria mais necessário o sacrifício de animais. Ou seja, 3 anos e meio depois do batismo, Jesus morreria. A história registra que exatamente na Páscoa do ano 31 depois de Cristo, depois de 3 anos e meio do seu batismo, Jesus morreu. Em outras palavras, a profecia registrou com exatidão a data do ministério de Jesus aqui na Terra. Depois do ano 34 depois de Cristo, era chegado o momento que a pregação seria voltada aos não-judeus. A contagem de tempo dos 2.300 anos, que começou em 457 a.C. e chega até 1844, quando começaria o juízo investigativo. A humanidade não pode continuar vivendo sem saber que o juízo divino já começou. Esse não é um assunto do futuro, mas do nosso presente. Foi a partir de 1844 que o destino dos seres humanos passou a ser definido e o caráter dos salvos começou a ser vindicado. E milhões de pessoas no mundo ignoram esta verdade que Deus acabou de revelar para você. A validade do santuário terrestre acabou com a morte de Jesus na cruz. No momento da sua morte, a Bíblia diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Mateus capítulo 27, versos 50 e 51. Em Hebreus capítulo 9, verso 23, a Bíblia fala sobre o ministério de Jesus no céu após a sua morte, que é no santuário. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O santuário terrestre tinha os seus serviços todos os dias no lugar santo. Apenas uma vez por ano, o Santíssimo recebia o sumo sacerdote, quando acontecia a purificação do santuário. Jesus ministrou no lugar santo até 1844. A partir daí, Jesus entrou no lugar santíssimo para concluir a sua obra de perdão e condenação. Neste momento, você tem que tomar uma decisão muito importante. Eu quero lhe convidar a fazer parte do povo de Deus,
o povo fiel, também chamado na Bíblia de remanescente. Faça parte deste povo. Procure a igreja adventista mais próxima da sua casa. Entenda a história deste povo, a história desta igreja. Há algo muito especial para você.